Bom, pessoal, muito obrigado aí por me receber novamente. Vamos agora com mais um curso aqui no Trilhante, no caso, o curso de Princípios de Direito Administrativo. Vamos lá, pessoal? Primeiro, para falar um pouco sobre princípios do direito administrativo, vamos falar um pouquinho sobre o que são princípios. Princípios são, de maneira assim bem simplificada, mas para a gente compreender, são os pressupostos de uma ciência. Ou seja, são algumas condições na qual toda uma ciência se baseia. Um campo de estudo tem toda a sua base e a sua lógica. Aqui a gente destacou dois professores de direito que colocaram um pouquinho sobre princípios aqui para a gente. Assim fica um pouco mais fácil a nossa compreensão também do porquê estudar os princípios. Então, vamos agora ver um pouquinho mais sobre a importância dos princípios para a administração pública, o porquê estudar princípios do direito administrativo. Para a gente compreender a importância dos princípios do direito administrativo, nós temos que entender que todo o conjunto de normas que regem o direito administrativo, que regem as concessões, que regem os serviços públicos, toda a regulamentação dos agentes públicos, tudo isso tem uma lógica interna. Essa lógica é dada pelos princípios. Então, para a gente compreender e ver todo o sentido que tem o direito administrativo, a gente precisa estudar um pouquinho esses princípios. E no caso, os princípios do direito administrativo foram trabalhados na Constituição Federal, ou seja, eles foram constitucionalizados, o que antes não ocorria, no artigo 37, no caput do artigo 37 da nossa Constituição. Vamos ver quais são esses artigos, quais são esses princípios do artigo? Esses princípios também, eles não apenas estão no caput do artigo 37, só para deixar um aviso para vocês. Então, não pensem que os princípios do direito administrativo estão restritos ao que está nesse artigo, tá? Eles também estão ao longo da Constituição Federal, estão ao longo da legislação, como a gente vai ver. Eles são os pressupostos da administração pública e também tem como base os princípios da própria República Democrática que a gente vive, ou seja, os princípios maiores da Constituição Federal. O voto, a participação democrática, a forma federativa, tudo isso vai também influenciar. Bom, vamos lá? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca que o pressuposto lógico do direito administrativo é o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade. Portanto, o direito administrativo tem como, digamos, princípio maior o interesse público. Sempre a administração pública vai buscar o interesse da coletividade. Não se preocupem que a gente vai ver um pouco mais sobre o interesse público. Vamos então dar uma olhadinha no caput do artigo 37, como a gente tinha comentado. Lá no artigo 37 a gente tem os princípios basilares do direito administrativo, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Para facilitar, porque a gente sabe que a gente vê essa matéria, acaba não lembrando, puxa, são tantos princípios. Para facilitar para a gente, temos aí esse acrônimo, o LIMP, que é feito com a junção desses princípios, como vocês podem ver aí na tela, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. Claro, existem outros princípios, como já tinha comentado. Muitos deles nós vamos encontrar no artigo 2º na Lei de Processo Administrativo. Lá traz um rol bem mais extenso de princípios que também regem o direito administrativo. No caso da LPA, o processo administrativo. Mas eles têm como base esses princípios do artigo 37, por quê? Por estarem na Constituição Federal, são também colocados para as demais leis e também outras
outras avaliações lógicas dos princípios constitucionais, dos princípios da administração pública ao longo de todo o nosso conjunto normativo. Por isso, a gente destaca, esse é um rol não taxativo, ou seja, não é apenas o que está no artigo 37 da Constituição Federal, nem só o que está no artigo 2º da LPA. Os princípios de direito administrativo estão ao longo da Constituição, estão ao longo das leis, mas também são presentes na doutrina, estão presentes no entendimento jurisprudencial que as cortes têm sobre o direito administrativo. Por isso, a gente vai começar aqui o nosso passeio pelos princípios do direito administrativo. Começamos aí com essa introdução para a gente entender a importância dos princípios na análise do direito administrativo. Vocês vão ver que, estudando os princípios, fica muito mais fácil entender toda a lógica do direito administrativo, que não é um bicho de 7 cabeças, não. É bem tranquilo, como a gente vai ver. Até mais e vamos seguir estudando.